amados, a paz do Senhor. Gente, eu gravei um vídeo aí, né? Acho que foi ao vivo, né? Eu tava ao vivo com vocês, falando sobre aquela questão da preocupação do cônjuge, né? Mas eu esqueci de dizer o seguinte, né? Mas eu mencionei alguma coisa lá, certo? Que nem sempre a preocupação do cônjuge é porque ele realmente se preocupa com você, né? Se o cônjuge estiver preocupado com você com alguma coisa, quer com alguma coisa, ou seja lá o que for, né? Mas muitas vezes esse essa procura dele, certo? Nessa questão de querer saber de você, se você tá bem, se você tá mal, certo? Essa preocupação com alguma coisa, não sei, certo? Independente do que quer que seja, muitas vezes, né, ele é remorso, né? Muitas vezes a pessoa tá com remorso ali do que ele fez a você, a pessoa começa a refletir, sabe? Tem um déjà vu, vamos dizer aqui, um déjà vu, certo? E ele começa a pensar no que ele fez a você, mas muitas vezes é apenas um remorso, certo? Às vezes é um sentimento de remorso, né? Como eu já conheço casos, assim, que a pessoa tá com tanto remorso que ela começa até a ajudar, né? Os maridos e sua esposa também, tanto homem quanto mulher, né? Acaso um da esposa começa a ajudar, perguntar para o marido se ele tá precisando de alguma coisa, se pode ajudar ele, e começa de várias e várias formas. Mas você percebe ali nessas situações que não é preocupação literalmente, realmente com a pessoa, mas é aquela preocupação de remorso. Vem, bate aquele remorso, né? Lembra de Judas? Judas, ele se preocupou, né, com Jesus. Chegou um ponto que Judas se preocupou com Jesus, né, ali. Mas você vê que toda a situação dele ali era por causa de remorso. E os esposos e esposas podem também, né, fazerem isso aqui por remorso. Por isso que a gente tem que ficar ligado, atento, certo? Né? Atento, né? E também por quê? Né? Porque vocês têm a tendência, né, a achar, acreditar em tudo, certo? Para vocês não criar esperança nessa situação. Ah, meu marido tá me preocupando, procurando porque tá preocupado. E as pessoas, ela tem a tendência, o ser humano, ele tem a tendência de achar que aquilo já é, né? Ela já cria uma esperança naquilo dali, ela já cria aquela coisa ali. E às vezes isso não acontece, gente. Às vezes isso não acontece e a pessoa vai embora de novo. Começa com aquela coisa se preocupando com você, depois a pessoa some, né? Depois a pessoa some. Então as pessoas criam esse tipo de expectativa. Então perceba que muitas vezes, né, essas pessoas fazem muito isso, né? Eles têm esse negócio de estar mudando assim. Eles ficam assim, ó, vai e vem, né? Eles têm esses tipos de atitude, eles podem vir a ter esses tipos de atitude durante o deserto. É lógico que nem todos, mas, certo? Grande parte fica nessa oscilação. Uma hora se preocupa, de repente some, certo? Fica nessa oscilação aí, de repente some. Por isso que a gente não pode, certo? Alimentar realmente dessa expectativa. Não crie expectativa em volta disso. Mesmo que o esposo esteja se preocupando, certo? Deixa ele se preocupar, né? Dê glória a Deus, porque é um trabalhar de Deus também. Não deixa de ser um trabalhar de Deus de alguma forma. Mas não alimente, né? Não crie expectativa sobre isso, porque muita gente cria expectativa nisso pelo seguinte: ela acredita que a pessoa está preocupada, então vai haver uma aproximação do marido, da esposa, e nem sempre, tá, gente? Nem sempre realmente acontece isso. Nem sempre realmente acontece isso, certo? Eles vêm e do nada some de novo. Então não crie expectativa, certo? Não crie expectativa em volta dessa aproximação ou dessa preocupação dele em relação a você, quer seja com os filhos, quer seja com você. Não crie expectativa, certo? Seja sensata nisso. Olhe a situação racionalmente, tá? Não se alimente dessas expectativas,
certo? Porque ele pode fazer isso, se preocupar por um tempo e depois realmente sumir, desaparecer, que é o que acontece na maioria das vezes. E aí a pessoa se alimenta daquilo e depois sofre, né? Se alimenta daquela, eita, é agora, eita, que ele tá querendo, né? A pessoa já fica criando mil e uma coisa na mente dela, na cabeça dela, e, é agora, vai tá próximo minha restauração e tal, e quando de repente, certo? Acontece dele, ó, sumir de novo, certo? E fica você lá frustrada, sofrendo, porque se alimentou, né? Você mesmo criou uma expectativa em cima daquilo. Então, deixa as coisas acontecer naturalmente. Se ele tiver de se aproximar, se for realmente a aproximação dele, ele vai continuar, e assim sucessivamente, certo? Porque isso acontece muito, né? Eles têm do nada, surge com uma preocupação, começa a se preocupar com você, você se alimenta e some de novo e você fica lá, certo? Então, cuidado com isso aqui, certo? Que às vezes esse tipo de preocupação, né, na maioria dos casos, é apenas remorso, certo? Mas é um trabalhar de Deus também. Mas não crie expectativa, certo? Não crie expectativa, deixe as coisas acontecer naturalmente. Fique firme, permaneça orando, permaneça pedindo discernimento e sabedoria a Deus. Só não vá cair nisso, né? Não vá pensar que a restauração está próxima só porque ele está, né? Só porque ele está preocupado com você com alguma coisa, porque nem sempre, porque a pessoa já, né? Realmente eles têm isso, essa oscilação, certo? Eles passam por essa oscilação, certo? E eles podem, né, criar o remorso e fim, né? Como eu tenho muitas pessoas que eu acompanho, que a esposa começa a oferecer coisas, perguntar se, né, se pode ajudar com alguma coisa, com não sei o que, com não sei o que, né? Se torna uma pessoa prestativa e tem pessoas, assim, tem cônjuges que são tão prestativo, mas tão prestativo mesmo, certo? Que parece que realmente, né, é uma volta, com uma aproximação realmente né, porque a gente imagina mil e coisas, mas não é, certo? Então tem muita gente que eu acompanho que está passando por isso e a esposa, ó, sumiu de novo. O marido sumiu de novo. Então cuidado, não crie expectativa, não crie esperança, deixe as coisas, né, acontecer naturalmente, certo? Deixa as coisas, não force uma barra, não fica aí sonhando acordada, não fica aí não, certo? Siga, deixe que tiver de acontecer, vai acontecer, certo? E vai acontecer naturalmente, né? Porque eles têm essa tendência a oscilar de vez em quando. Uma hora se preocupa com você, outra hora não tá nem aí. Então, tem esse tipo de oscilação, tá bom? Então, certo? É isso. Beijo pra vocês.